nós estaremos meditando na palavra de Deus, meditando acerca das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Domingo passado nós estivemos conversando sobre confiar em Deus, não importa o que aconteça. Hoje o tema da nossa ministração é: confie totalmente em Deus, mesmo que seja meia-noite. Nós estaremos meditando nesse tema da palavra de Deus. Nós estaremos fazendo a leitura de um trecho da palavra de Deus, que está no livro de Atos, capítulo 16, versículos de 12 até o 32. A palavra de Deus diz assim: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Hoje, no nosso texto, nós nos encontramos com Paulo e Silas. Paulo e Silas estão na sua segunda viagem missionária. Eles estão desembarcando ali em Filipos. Estão ali naquele lugar, eles estão preparando para plantar ali uma igreja, para começar uma igreja, iniciar uma igreja. Estão compartilhando a mensagem ali do Evangelho. E quando eles estavam indo para a oração, veio ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Em algumas versões da Bíblia diz que ela era uma vidente, em outras versões dizem que ela era uma prognosticadora. Ela tinha um espírito de adivinhação que andava com ela, e ela começou a assediar Paulo e Silas. Para onde eles iam, ela ia atrás por vários dias, dizendo: olha, esses homens estão falando da parte de Deus, acreditem neles, estão anunciando o caminho da salvação. Mas um dia Paulo, ele acordou meio atravessado, ele fala: não. E ele se vira para aquela mulher e ele repreende aquele espírito que estava sobre ela, o espírito de adivinhação. E assim que ele repreende, ele diz que aquele espírito deveria sair, o espírito sai, ela fica liberta. Mas os donos daquela jovem ficaram muito irados, ficaram bravos. Por quê? Porque deixariam de receber o dinheiro das adivinhações. Eles não receberiam mais o dinheiro daquela adivinhação que aquela jovem, aquela mulher fazia, aquela escrava fazia. Então eles pegaram Paulo e Silas, prenderam Paulo e Silas e levaram diante dos juízes da cidade, dos magistrados da cidade, e fizeram alegações contra Paulo e Silas.
O texto fala sobre como eles espancaram Paulo e Silas, açoitaram e depois jogaram os dois na prisão, deixaram lá os dois e pensaram que eram simplesmente dois judeus. Eles não sabiam que eles tinham cidadania romana, eles não podiam ter apanhado, eles não podiam, isso não podia ser daquela forma, mas foi. E assim eles apanharam, foram lançados na prisão. Paulo e Silas, eles estão vivendo o ministério, eles estão no centro da vontade de Deus. Eles estão fazendo exatamente o que Deus pediu para que eles fizessem. Eles estão no centro da vontade de Deus, estão compartilhando a palavra de Deus, mas agora estão na prisão. O estar no centro da vontade de Deus levou eles para a prisão. Agora eles apanharam, estão aprisionados, e chegou em algum momento dessa vida desses dois no centro da vontade de Deus, chega o que nós chamamos de meia-noite. Chega a meia-noite na vida de Paulo e Silas. Um dia ruim, complicado. Em algum momento da vida, eu e você tomamos decisões na vida, porque tem hora que a gente resolve acertar as coisas, né? Tem hora na vida que a gente resolve andar certinho. A gente fala, não, eu vou parar de palhaçada, eu vou andar certinho, eu vou consertar minha vida, eu vou fazer tudo certo. E o mais incrível é que às vezes quando nós tomamos essas decisões de fazermos as coisas certas, fazer o que Deus quer que a gente faça na vida, às vezes as coisas simplesmente elas desandam. De repente você não sabe por que o mundo cai na sua cabeça, você não sabe por que as coisas se complicam muito, e tudo porque você resolveu andar certo, resolveu fazer as coisas certas, resolveu obedecer a Deus, ser temente a Deus. E hoje o Espírito Santo ele te trouxe aqui para dizer para você que mesmo quando vier uma meia-noite na sua vida, uma meia-noite inesperada, imprevista, porque as meia-noite não manda recado, doenças não mandam recado, dificuldade financeira não manda recado, decepções não mandam recado, traições não mandam recado. Quando vier uma meia-noite na sua vida, uma meia-noite inesperada, Deus te trouxe aqui para dizer para você que mesmo à meia-noite você pode continuar confiando nele, porque ele também é o Deus da meia-noite. A Bíblia diz que luz e trevas para o Senhor são a mesma coisa. A Bíblia ensina e a vida confirma que nesse mundo nós vamos sofrer pressões, vamos enfrentar perseguições, desafios, traições, decepções. Nessa jornada do lado de cada vida que eu e você ainda estamos, a certeza é que todos nós teremos a nossa meia-noite. Todos nós teremos o nosso período, teremos a nossa meia-noite na nossa vida. Olha como está o mundo hoje. Olha como estão as coisas hoje, como as coisas que estão acontecendo, a sociedade, o mundo. O mundo está passando hoje por dias sombrios, tenebrosos, que a gente mal conhece as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Não há certeza de melhora. Quando nós olhamos para o mundo, a forma que as coisas estão hoje, nós já não conseguimos acreditar que os nossos filhos vão ter um mundo melhor, uma vida mais justa, uma sociedade mais justa. Não. A maioria das pessoas que eu converso fala, pastor, eu tenho medo do mundo que os meus filhos vão pegar. Pastor, eu tenho medo daquilo que os meus filhos vão enfrentar. Pastor, eu tenho medo daquilo que os meus filhos vão ter que encarar. Não temos esperança de que os nossos filhos pegarão uma sociedade melhor, mais justa e um mundo também melhor. Nós estamos acompanhando e constatando uma grande porcentagem de pessoas que apoiam o que está acontecendo. De pessoas que gostam, quanto pior, melhor, de pessoas que querem ver famílias sendo destruídas, pessoas que querem perversão, pessoas que não querem mais vínculos, compromissos. Nós estamos vendo hoje pessoas que apoiam isso, apoiam a ruína, apoiam a desordem, apoiam o fora da palavra de Deus. São tempos complicados, desafiadores, são tempos que desafiam homens. São tempos que desafiam as mulheres. As mulheres hoje perderam o seu espaço. Hoje você já quase não encontra as mulheres mais nas propagandas. As mulheres perderam o seu espaço para os transgêneros, para os LGBTs, perderam o seu espaço. Hoje as coisas estão complicadas para homens, para mulheres. Tempos são desafiadores hoje para os jovens, para os velhos, para os casados, para os solteiros, para os empregados, para os desempregados. Para aqueles que têm o seu negócio próprio, hoje os tempos são muito difíceis. E a maior necessidade que nós vemos hoje é que nós precisamos tomar uma atitude. Precisamos determinar a maneira como nós vamos responder a esse momento sombrio de meia-noite da história da humanidade. Precisamos tomar uma decisão de como nós vamos reagir, responder a esse tipo de coisa. Qual será a nossa mentalidade, o nosso comportamento diante disso? Sabe, ao meio-dia,
nas nossas vidas as coisas não são tão difíceis. Ao meio-dia, a gente se lembra quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a gente sabe que é meio-dia, são lutinhas aqui, lutinhas ali, probleminhas aqui, nada demais, nada que todo mundo não passe, não tenha. Mas quando chega a meia-noite na nossa vida, como é difícil. Quando chega a meia-noite na nossa vida, como é difícil acreditar. Quando Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. A meia-noite é um período muito difícil, porque quando a gente começa a pensar sobre isso, a meia-noite da nossa vida é aquele período em que as coisas estão fora do planejado, estão fora do que nós queríamos, estão fora do que nós pensávamos. A meia-noite é aquele período que parece que a vida não vai fluir do jeito que você planejou, pensou, quis, desejou, orou. A meia-noite é assim. E nós precisamos pedir a Deus uma mentalidade para enfrentar a meia-noite. Precisamos pedir para Deus uma mentalidade diferente para enfrentar as coisas que nós precisamos enfrentar, a vida à meia-noite. Qual é a sua mentalidade quando os desafios acontecem? Qual é a sua mentalidade quando as coisas ruins aparecem de repente na sua vida? Quando você é apanhado de surpresa pelos imprevistos, e eu já falei, notícia ruim não te prepara, ela não manda aviso antes, ela vem, ela acontece. Mas como nós vamos lidar com isso? Qual é a mentalidade que você precisa para conseguir navegar por essas meia-noites da vida? Entenda que você tem que tomar uma decisão. Você precisa se decidir na sua vida, e talvez você precise trabalhar todos os dias a única decisão que não pode ser tomada depois que a luta começa, irmão. Depois que a luta começa, se você não tomou uma decisão, você já está perdendo. Depois que a luta começa, já te deram o primeiro golpe, já te abalaram. Depois que a luta começa, existem decisões que nós temos que tomar antes. Nós temos que ir decididos, com mentalidade, antes das lutas começarem. Eu vejo muitas pessoas que esperam, estão caminhando tão bem, não tem mentalidade nenhuma, e quando a luta começa, procuram conselho, querem saber o que vão fazer, mas já estão perdendo. Já apanharam, já tomaram o primeiro golpe, já estão tontos, já estão perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não colocaram uma mentalidade, não firmaram uma mentalidade, uma decisão nas suas vidas. E a decisão que você precisa tomar na sua vida, e tem que fazer parte de você, é a decisão que não pode esperar a luta começar, ela tem que estar com você todos os dias da sua vida. E essa decisão é simplesmente: eu escolho conquistar e não ser derrotado. Eu escolho ser um vencedor e não vítima. Eu escolho ser um sobrevivente, não uma estatística. Não importa o que eu precise enfrentar, se com riso, se com choro, se com alegria, se com tristeza, se com certeza, se alguma dúvida. Mas para mim todos os dias tem que ser vencer ou vencer. Não adianta esperar a luta começar para tomar essa decisão, irmão. Porque quando a luta começa, você já apanhou, já tomou o primeiro golpe, já tomou o primeiro murro, você já está abalado, você já não sabe como fazer. Essa é uma decisão que você tem que tomar, e tem que ser todos os dias. Para mim é vencer ou vencer. Nesse momento específico da sua vida, da minha vida, você tem que aprender a lutar para vencer a meia-noite. Mesmo quando for desconfortável, porque a meia-noite é desconfortável, a meia-noite não é bom, a meia-noite é doloroso. Mesmo quando você estiver sob uma pressão muito grande, a falta dessa mentalidade firme que nos acompanha todos os dias, perseverante, a mentalidade de um vencedor, está não somente fazendo o inimigo ou deixando o inimigo pensar que te derrotou, que te derrubou, mas na realidade, eu gostaria de confessar uma coisa para você. O inimigo está conseguindo sim roubar, matar, destruir, confundir, desviar, separar famílias, casais, pais e filhos. O inimigo está conseguindo sim dividir casais, indivíduos, sejam cristãos ou não. O diabo simplesmente ele não está encontrando dificuldade, ele não está encontrando resistência, porque a maioria dos cristãos deixa para pensar em vencer depois que a luta começa, irmão. E depois que a luta começa, você já está no prejuízo, você já começou apanhando. E aí o diabo não encontra resistência, porque você já está abatido, você já tomou o primeiro golpe, você já está enfraquecido, você já está mancando. E o diabo não encontra resistência. E hoje o diabo tem entrado nas igrejas, fora das igrejas, nas famílias, nos relacionamentos, nas amizades. É só olhar dentro das igrejas, irmão.
a quantidade de separações, de casais, de brigas, de problemas, de pessoas que voltam ao próprio vício de novo, de cães que voltam ao próprio vômito. Isso é enorme, é uma quantidade muito grande. Nós estamos testemunhando um novo fraco, um povo fraco. Estamos testemunhando um povo que fala demais, que é gogó demais. Estamos testemunhando um povo fraco de vontade de vencer. Todos nós aqui falamos que queremos vencer, mas a pergunta não é se eu quero vencer ou não, porque todos nós queremos. Nós precisamos responder a pergunta: o quanto você quer a vitória na sua vida? Qual o preço você está disposto a pagar? Até quando você está disposto a pagar? O preço para sua família não ser destruída, para seus filhos não serem destruídos, para sua fé não ser destruída. Até onde? Até quando? O que você está disposto a fazer? Nós precisamos responder essas perguntas sim para a nossa vida. Eu estou disposto a ir até onde? Até onde for necessário, ou eu tenho um limite? E você também tem um limite. Paulo e Silas estão fazendo o trabalho que Deus pediu, estão fazendo aquilo que Deus pediu que eles fizessem, e agora, fazendo o que Deus pediu, eles foram espancados, eles foram caluniados, foram presos, jogados numa prisão, e agora eles estão enfrentando um dia muito ruim. Um dia em que eles, na vontade, no centro da vontade de Deus, é um dia ruim, talvez um dos piores dias das suas vidas. Esse ano, quantas meia-noites você teve na sua vida esse ano, irmão? Eu vou me arriscar a dizer que tem pessoas aqui que passaram quase que os 6 primeiros meses do ano na meia-noite. Uma luta constante, uma luta que não terminava, uma luta que não para, que não cessa. Quantas meia-noites você enfrentou esse ano na sua vida? Quantas meia-noites, quantos dias ruins nesse ano? E quantas pessoas que estão nesse momento, numa meia-noite da sua vida, um dia muito ruim, muito complicado, muito difícil. E às vezes a gente não entende, irmão. Esses dias ruins, meia-noite da vida, exigem uma decisão, determinação, atitude. E a grande pergunta que você tem que se responder é: o que você realmente quer? Você quer vencer? Você acha que vai ser fácil, que não tem que ter resistência nenhuma, que não tem que perseverar, que não tem nenhum preço a pagar? O que você quer? Você quer realmente vencer? O que você realmente quer? Quando nós falamos de meia-noite, estamos falando de um momento de escuridão, de um momento de dúvida, de incertezas, onde a gente não sabe, não tem luz no final do túnel, um período difícil, experiências difíceis, experiências de perda, às vezes experiências de decepção. A sua meia-noite pode ser um período psicológico, emocional muito complicado, que você se vê nele ainda, e hoje você olha para você, você não sabe se o seu problema é o problema emocional ou psicológico, ou a dependência que aquilo provocou, uma doença secundária, um problema secundário. A sua meia-noite talvez seja uma decisão muito difícil de ser tomada, porque envolve muitas coisas. Não é só você, não é só a sua vida, existem muitas coisas envolvidas. Talvez a meia-noite seja isso, uma decisão que eu preciso tomar, não sei se vou conseguir, é tudo muito difícil, tudo muito complicado, muito complexo, tem muita coisa envolvida. Quando nós experimentamos a meia-noite, existem tantas vozes dentro da gente, tantas vozes estão ali falando, disputando pelo controle, e de repente surge Deus gritando, surge Deus bradando, surge Deus tentando suplantar todas as outras vozes, dizendo para você: não tema, porque eu estou com você. Não tema, não tenha medo, não desanime, porque eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha mão, com a destra da minha mão. Hoje, Deus está dizendo para você que não existe meia-noite nessa vida que pode te afastar do amor que Ele tem por você, do cuidado que Ele tem por você. Todos nós nos perguntamos: pastor, por que essas coisas acontecem, pastor? Ontem eu fui fazer um culto fúnebre de um jovem, 29 anos, já passou por essa igreja, fez o encontro e foi assassinado. E ontem eu precisei ir lá, é irmão de uma das pessoas aqui da igreja. E a pergunta que todos fazem é isso: por quê? Onde eu errei? Por que a vida é assim? Por que as coisas são desse jeito? Por que elas são complicadas? E deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Não existe uma resposta simples para isso. Por que a vida é assim? A resposta ela é complexa, sim. Ela é difícil, é mais de uma.
Tem tantos motivos para as coisas acontecerem na nossa vida que nós temos que entender primeiro que vivemos num mundo caído pelo pecado. O mundo que nós vivemos hoje não é o mundo criado por Deus, não. É um mundo caído, degenerado, um mundo que se perverteu, a relação entre as pessoas se perverteu. Nós estamos vivendo hoje um mundo degenerado, um mundo pervertido, um mundo complicado. Hoje você, não sei se você acompanha, eu acompanho, os que me seguem no Twitter, vê muito Léo compartilhar algumas coisas. Nós estamos vivendo hoje um dia em que ressuscitaram o culto da mãe Gaia. Nós precisamos cultuar a natureza, precisamos parar a emissão de carbono. Aí conseguiram dizer que o problema é a vaca, o pum da vaca está lançando muito carbono na atmosfera. E agora estão nessa pegada, o seu cartão de crédito vai começar a policiar você, eles vão saber onde você está gastando o seu cartão. E dependendo da pegada de carbono, eles podem diminuir o seu limite ou aumentar o seu limite. Hoje está assim, irmão. Hoje está assim, pessoas estão sendo tiradas das suas terras, das suas fazendas. As pessoas não podem produzir o quanto querem mais, porque alguém inventou essa história de ter um carbono aí na atmosfera. Eu vejo e acompanho cientistas que falam, para com isso, é bobagem, isso aí não tem. Apareceram empresas que eu não sei de onde eles tiraram, como é que eles estão medindo a quantidade de pum das vacas para cobrar imposto das fazendas, o imposto de carbono. Quem cria gado, quem mexe com a agricultura agora vai ter que pagar o imposto de carbono. Nós estamos vivendo esses dias, irmão, de confusão. Sabe há quanto tempo você escuta falar que as calotas polares, geleiras estão derretendo? Sabe quanto tempo você escuta isso falar? Sabe quanto tempo você escuta falar que o mar está subindo, o mar está subindo, o mar está subindo? Está nada, irmão. Está lá do mesmo jeitinho. Está lá. Processo normal. A geleira derrete, se reconstitui de novo, derrete, se constitui de novo. Sabe quanto tempo estão dizendo que a Amazônia vai acabar porque pegou fogo, vai virar um deserto? Sabe quanto tempo você escuta isso? Aquela floresta amazônica não tem fogo que dure lá. O fogo lá ele tem um tempo, porque o tipo da vegetação e da floresta se encarrega de apagar esse fogo, irmão. E nós estamos vivendo tempos difíceis, natureza caída, o mundo caído não é o mesmo mais, coisas complicadas, deturpadas, os valores deturpados por causa da desobediência do homem. Outra razão pela qual eu e você experimentamos as meia-noites na vida é porque nós temos um inimigo real que não descansa. Ele não tem folga, ele não para, ele te estuda dia e noite. Dia e noite o seu inimigo está estudando você. E ele estuda o teu ponto fraco, porque o teu ponto forte, ele não vai trabalhar com você no seu ponto forte. Ele sabe que no seu ponto forte você resiste. A Bíblia diz, lá em Pedro diz o que? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor buscando quem possa tragar. O inimigo está estudando você, seus pontos fracos, seus vícios, seus pecados, as suas paixões não resolvidas, seus problemas. O inimigo está estudando você. E ele não tira folga, ele está aguardando o melhor momento de atacar você exatamente no seu ponto mais fraco. A outra razão pela qual a nossa decisão, nós passamos essas meia-noites, é porque muitas vezes nós tomamos a decisão de atender primeiro os nossos desejos. Nós tomamos a decisão de atender primeiro os nossos prazeres, a nossa carne, o nosso conceito de justiça. Sabe, irmão? Às vezes Deus fala assim, deixa isso para lá, a gente não deixa. Às vezes Deus fala, perdoa, a gente não perdoa. Às vezes Deus falou, a gente não quer saber, nós queremos viver a nossa justiça. Queremos satisfazer os nossos padrões. E aí sou eu querendo satisfazer o meu padrão, você querendo satisfazer o seu. E aí a gente não tem acordo, né, irmão? Porque cada um hoje vive para satisfazer seus próprios deleites, seus próprios prazeres. E aí a meia-noite se instala. Porque muitas vezes o meu deleite, o meu prazer é a sua tristeza, é o seu prejuízo, é a sua dor. A outra razão é que à meia-noite você só tem um recurso à meia-noite. À meia-noite você não tem nada, não tem luz no final do túnel. À meia-noite não tem nada, irmão. À meia-noite é só escuridão e você só tem um recurso: é confiar em Deus pela fé. À meia-noite é assim. À meia-noite você não enxerga um palmo à frente do nariz. À meia-noite não tem luz no final do túnel. À meia-noite não tem indício nenhum. À meia-noite não tem nada. E a única coisa que você tem é confiar em Deus pela fé. E aí
por saber que à meia-noite a única coisa que você pode fazer é confiar em Deus pela fé, o diabo ele vem e se prepara para atacar exatamente a sua fé. Olha o que Jesus um dia disse para Pedro, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. O diabo sabe que à meia-noite, a coisa mais poderosa que você tem é a fé. E ele vai cirandar você, irmão. Ele vai atacar a sua fé. Ele vai fazer você questionar a bondade de Deus. Ele vai fazer você questionar a palavra de Deus. Ele vai fazer você questionar a Bíblia. Ele vai fazer você questionar um monte de coisas, porque ele vai atacar a sua fé. Jesus está falando para Pedro: Pedro, o diabo quer te cirandar. Eu não vou impedir ele de fazer isso, mas eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Meia-noite, a meia-noite é o horário da fé. Há tanta coisa acontecendo nesse texto de Atos 16, que nós lemos. Tem uma jovem vidente liberta, tem uma empresária chamada Lídia, que abriu a porta da sua casa, e ali começa uma igreja em Filipos, ela foi salva. Nessa situação de meia-noite, tem lá um carcereiro que recebe a salvação não só dele, mas de toda a sua casa, toda a sua família. Mas quando nós olhamos de uma maneira um pouco mais profunda, nós vemos Paulo e Silas respondendo em uma época de escuridão muito difícil, em um dia muito ruim, muito complicado, em uma meia-noite. E nós vamos descobrir algumas coisas, irmão. Eles estavam na prisão e à meia-noite oravam e cantavam. Já ouvi muitas pregações, louvores. Eu sei que na meia-noite é difícil demais cantar, né, irmão? Eu sei que no meio da tribulação, no meio da angústia, não dá para sair cantando, só se for maluco, né, irmão? Só se for doido da cabeça, mas não vai sair cantando. Essa não é a hora que a gente sai cantando, entoando louvores. É bonito cantar isso aí no louvor, né? É legal. Eles oravam e cantavam. A primeira forma com que você precisa responder à meia-noite da sua vida é com oração. É com oração, irmão. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos mal acostumados. Nós acabamos aceitando a oração como se ela fosse um mantra. Ensinam nas teologias de oração que a oração é a chave que abre todas as portas. Não é bem assim não, irmão. Eu gosto de dizer que a oração é Deus usando o diálogo para centralizar a minha vida e a tua de novo no centro da vontade dele. Oração é aquele período de centralização. A oração, nós paramos de orar da forma que nós deveríamos orar, porque a oração na verdade é você falar com Deus e esperar Deus falar com você, irmão. Qual foi a última vez que você entrou no seu lugar a sós e esperou Deus falar com você? Qual foi a última vez que você orou por 5 minutos, fez seus pedidos e aguardou mais 5, mais 10 em silêncio para que Deus pudesse falar com você? A gente não faz isso mais, né, irmão? A gente vem, a gente ora pelo milagre, a gente ora para Deus fazer, para Deus acontecer. E aí, na verdade, Deus ele quer usar aquele período para pegar você, centralizar você outra vez, mas aí você já não está ali para ouvir mais, porque você não tem momentos de silêncio. Hoje de manhã eu falava aqui, de tempos em tempos nessa igreja, às vezes eu venho, eu abro a igreja às 5 horas da manhã, às vezes abro 6 horas da manhã. As igrejas acostumaram a gente assim: vai lá que você vai receber uma oração. Não, aqui não é para você receber oração não. Aqui é para você chegar, vai ter um louvor tocando, você põe teu joelho no chão aí, fica aí 5, 10, 15 minutos antes de você ir trabalhar, para esperar Deus falar com você, porque às vezes em casa não dá para fazer, né, irmão? É isso. Qual foi a última vez que você falou com Deus e esperou Ele poder falar com você? Quietinho, sossegadinho lá no teu particular, no teu secreto, quietinho, esperando para ver o que Ele vai falar, como é que Ele vai impactar teu espírito, como é que Ele vai impressionar você. Nós não fazemos isso mais, irmão. Nós não temos tempo de oração, de qualidade com Deus, não. Sabe por que hoje Deus me pede para bater tanto nessa questão? Porque existem coisas que Deus quer falar com você. Ele não quer usar intermediários, Ele quer falar com você. Porque existem coisas que só você vai poder entender. Existem situações na sua vida que Ele quer trabalhar em você, mas a gente está esperando, né, um recado de alguém que vai orar. Alguém, imagina, irmão,
Imagina se alguém na igreja tivesse que falar tudo que Deus quer falar especificamente com você, porque tem coisas que Deus quer falar com você em particular, são coisas particulares. Deus conhece o seu coração, Deus conhece seus desejos, Deus conhece a sua carne, e existem coisas que Deus quer falar com você em particular, de uma maneira que você entenda, sem intermediários. Mas a gente não faz mais isso, né, irmão? A gente não deixa Deus falar diretamente mais, a gente não aguarda mais Deus falar diretamente. Eu não preciso nem desenhar, né, irmão? Porque tem algumas coisas que Deus quer falar direto com a gente, que se Ele fosse usar um intermediário, a gente ia morrer de vergonha, a cara ia cair lá no chão, não ia, irmão? Não ia? Deus quer falar com você, Ele quer falar com você, Ele quer falar sobre os desejos do seu coração, Ele quer falar sobre a sua carne que está te dominando em algumas áreas que são complicadas. Porque Deus vê tudo, Ele sabe tudo, Ele te acompanha 24 horas. Mas a gente não para, a gente não tira aquele tempo de 5 minutos. Fiz um pedido, orei, agora eu fico quietinho 5 minutos. Quietinho. Vou ouvir Deus falar comigo. E quando eu falo de ouvir Deus falar comigo, irmão, aqui existem pessoas que eram muito apaixonadas por Jesus. O que aconteceu, irmão? Você não podia ouvir um louvor que você chorava, aquilo mexia no fundo da tua alma. Às vezes você vinha para uma igreja, limpar uma igreja. Eu tive essa experiência muitas vezes, e muitos aqui já tiveram. E de repente aqui você sentia tanta presença de Deus, estava só você ali, mas ninguém. O que aconteceu? O que aconteceu com o seu primeiro amor? Por que você já não sente mais isso? Para onde foi a sua paixão por Jesus? Para onde foi? E hoje Deus está Ele quer falar isso com você. Deus está perguntando para você: para onde foi seu primeiro amor? Você ouvia um hino e você se derramava em lágrimas. Às vezes era dirigindo, às vezes era no carro, às vezes era em casa, às vezes na igreja. Sabe quantas vezes você colocou um hino para tocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você ouvisse 10 vezes, você ia chorar as 10 vezes, porque Deus falava com você naquela música. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Não oramos mais. E por não orarmos mais, o diabo hoje não enfrenta um povo com resistência. Ele sabe que nós não temos resistência, porque não oramos. Não oramos. Deus quer dar direções para a nossa vida, Deus quer corrigir nossos gostos, nossas opções, Deus quer dar ordens que só você vai entender, irmão. Só você. Tem um empreendedor da igreja que na época da pandemia me procurou, falou assim: pastor, o que o senhor acha disso? Falou: você está perguntando a minha opinião é essa. Ele foi, depois de uns 2 dias me procurou, falou: pastor, o senhor me aconselhou aquela vez, mas eu não senti paz no meu coração, eu acho que Deus quer que eu faça isso. Eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você tinha pedido a minha opinião, mas o chamado é seu. O que Deus colocou no seu coração, eu vou orar junto com você, para que se cumpra o que Deus colocou no teu coração, porque o chamado é seu, o empreendimento é seu, e Deus quer dar direção específica para você, porque é você quem vai pagar o preço por isso. Então conte com as minhas orações. Existem direções que Deus quer dar para você, irmão, especificamente para você, mas você precisa ter tempo de qualidade com Ele, momentos a sós com Deus, momentos que Ele vai poder falar com você, momentos em que Ele vai colocar você de volta no centro da vontade dEle. Retome isso, irmão. Retome. Se na tua casa for tumultuado, pode falar: pastor, não dá para organizar um esquema aí não? Abrir a igreja de 5h30, 6h30, porque antes do trabalho eu vou passar na igreja. Quantas vezes nós já fizemos isso aqui? A gente vem, abre, deixa um louvor tocando ali, você vai chegar, põe teu joelho no chão, fica no cantinho que você quiser aí. O pastor vai ficar aqui só para a igreja estar aberta. Você ora teus 5, 10 minutos, deixa Deus falar com você, depois você vai para o seu local de trabalho. Pastor, é assim? Se você quiser a chave da igreja, só me pedir, eu te dou a chave, você vem aqui, você abre, você fica aí e ora.
Espera Deus falar com você, irmão. Quando você estiver numa meia-noite na sua vida, aprenda e se dedique a responder de uma forma antinatural. À meia-noite, a maneira natural de respondermos é com desespero, com dúvidas. À meia-noite falta a fé. À meia-noite nós respondemos com a razão, e a nossa razão diz muitas vezes que tudo está perdido, que as coisas não vão. À meia-noite é aquele momento que Deus espera uma resposta antinatural, e quando você der uma resposta antinatural para Deus, essa resposta vai trazer para a sua vida o sobrenatural de Deus. À meia-noite, todo mundo aqui já tem respostas naturais preparadinhas, né, irmão? Não tem jeito, não vejo saída, não tenho força, é impossível para mim, não sei se quero. Respostas naturais. Você também precisa entender que na meia-noite, e agora presta atenção nisso, irmão. À meia-noite, você também é chamado para ser testemunha de Deus. Meia-noite não é tempo só de sofrimento, meia-noite também é tempo de sermos testemunhas de Deus. Em outras palavras, deixe a sua resposta testemunhar a confiança que você tem em Deus. A grande pergunta hoje é como você responde à meia-noite, irmão? Com confiança, com fé. Como você responde à meia-noite? Isso é tão importante na tua vida, sabe por quê, irmão? Quando Paulo e Silas estavam lá orando, cantando hinos a Deus, os prisioneiros estavam ouvindo. E quando a resposta de Deus veio, todas as celas se abriram. E eles testemunharam o poder de Deus. Quando você experimenta a meia-noite, presta atenção aqui. Existem pessoas que estão observando você à meia-noite, sabia? Tem gente que está observando você à meia-noite. Como é que você reage? Você fica nervoso, você xinga. No ditado popular dos crentes aí, você desce da cruz. Como é que é à meia-noite você, irmão? À meia-noite, sua família está te observando. À meia-noite, os seus empregados estão te observando. À meia-noite, seus pais estão te observando. À meia-noite, seus amigos estão te observando. Pessoas no seu trabalho, seus familiares, pessoas interessadas em você, estão olhando para ver como você responde à meia-noite. E por isso, você deveria abrir a sua boca e deixar as suas orações, as suas palavras serem preenchidas com atitudes de fé nas promessas de Deus. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que você ainda não saiba, alguém está sempre ouvindo e observando você na meia-noite da tua vida, sempre. Alguns na meia-noite da vida vão para o bar beber, outros na meia-noite da vida vão fumar uma maconhinha de novo para relaxar, outros na meia-noite da vida vão procurar na rua o que dizem que não tem em casa, outros na meia-noite da vida. E aí seus filhos estão te observando, seus amigos estão te observando, todos eles. Você está lá sentado com alguém bebendo no bar, e ele bebendo, e ele rindo, e ele brincando, e assim que você sai e vai embora, chega um outro amigo dele, ele fala assim: rapaz, lá o cara é crente, o cara estava aqui chapando coco comigo, aí é crente. Você tem que confiar em Deus, irmão, não importa o que aconteça. Apesar do que aconteceu com Paulo e Silas, não permita que o ambiente ao seu redor ou as circunstâncias façam com que você perca a sua fé. Não é à toa que Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio nisso. Eu creio num Deus de coisas impossíveis, irmão. Eu creio num Deus que não depende de médico, não depende de coração. Não, eu creio num Deus de coisas impossíveis. Porque se a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, eu creio assim. A sua fé, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu ensino em alguns seminários aqui. O seu choro não move o coração de Deus. Porque tem gente que tem facilidade para chorar, e tem gente que não tem facilidade para chorar. Tem gente que é duro, pode estar sofrendo tanto que for, não chora. Está abalado por dentro, abatido por dentro, mas ele não chora. E tem gente que você não pode olhar para ele que ele chora, desaba. Se Deus fosse se mover pelo choro, os mais durões aqui estavam enrolados, que Deus não ia responder um pedido seu. Deus não se move pelo choro, Deus não se move pelo seu mau humor, Deus não se move pela chantagem. Presta atenção nisso, irmão. Hoje Deus quer encorajar o seu coração. A sua fé
encoraja o coração de Deus. A sua fé atrai as promessas de Deus para a sua vida. Não é o seu choro, não é seu mau humor, é a sua fé. É por isso que Jesus falou tanto sobre isso, porque a sua fé chama a atenção de Deus. Na Bíblia está cheio de exemplos em que Deus foi chamado a atenção pela fé de alguém. A sua fé chama a atenção de Deus. Todos que estavam presos foram soltos. Apesar das circunstâncias, da luta que estavam ali, a fé de Paulo e Silas impactou o ambiente ao seu redor. E Deus hoje está dizendo isso para você. Não se trata mais só da sua vida. Você perdeu o direito a pensar só em você quando você se tornou filho ou filha de Deus. Todas as suas atitudes, suas palavras, seu jeito de pensar, de agir, afeta a vida de alguém que está próximo de você, de alguém que conhece você, de alguém que está perto de você. Às vezes, irmão, a gente precisa sair de certas coisas da vida, porque as coisas não vão permanecer as mesmas. Se nós respondemos corretamente ao que Deus espera, com certeza isso atrai a atenção de Deus para a sua vida. Por isso, essa palavra de hoje, irmão, eu tenho que passar, você tem que passar pela experiência da meia-noite. Ninguém foge da meia-noite, irmão, ninguém. Mais cedo ou mais tarde, a meia-noite vem. Ela nos encontra, nos acha. E Deus quer que eu e você aprendamos a sair do outro lado, a superar essa experiência da meia-noite, confiando nisso, que sempre haverá luz na meia-noite daquele que crê em Cristo. Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas. Você vai superar isso, irmão. Eu não sei que meia-noite você passou, está passando na sua vida, mas você vai passar por isso, vai superar. Eu não sei qual é a sarjeta da vida onde você está. Eu não sei, essa meia-noite que está te segurando ou te manteve numa sarjeta por muito tempo, porque em toda a meia-noite da tua vida, Deus sempre te colocou de pé de novo. Em toda a meia-noite que você enfrentou, Deus te levantou novamente. Deus te sustentou, Deus levantou você, Ele agiu na sua vida, mesmo quando você não acreditava que sairia do outro lado, que conseguiria chegar do outro lado. Deus foi a luz que iluminou o seu caminho. Uma das maneiras mais importantes pelas quais nós vemos os nossos caminhos, através dessas meia-noites em particular, é estar conectado à luz verdadeira. Eu conheço pessoas que acreditam na palavra de Deus. Você que está aqui talvez seja um desses que acredite na palavra de Deus, mas você precisa aprender a se concentrar e manter o teu foco na palavra de Deus. Não é só acreditar, irmão. Até o diabo crê em Deus, né, irmão? Você precisa não só acreditar, mas fazer da palavra de Deus o foco da tua vida. Fazer da palavra de Deus a sua maneira de conduta, o seu guia de conduta, o seu guia de procedimentos. Tem muita gente que acredita, mas não foca, não leva a vida focado na palavra de Deus. Acredita na palavra, estuda, faz trilho, conhece a Bíblia, lê, mas não leva a vida concentrada, focada na palavra de Deus. Se você focar a sua vida na palavra de Deus, nessa luz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, você vai entender que essa mesma luz um dia curou cegos. Essa mesma luz que quer iluminar o seu caminho, um dia alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. Essa luz um dia tomou sobre si todos os pecados do mundo, os meus e os seus. Essa luz veio buscar aquele que se havia perdido. O inimigo quer que você passe a meia-noite pensando na perda, pensando na tristeza, pensando na dificuldade. O inimigo quer que você passe toda a tua meia-noite focado na notícia ruim, mas Deus quer que você se concentre na palavra dEle, na promessa dEle para você, porque só assim você vai ter a perspectiva correta do que Deus está fazendo, e o seu foco tem que estar exatamente ali, em Deus. O Deus que eu sirvo é Deus do meio-dia, mas também é Deus da meia-noite.
É Deus da montanha, mas também é Deus do vale. Nunca se esqueça disso, irmão. Hoje, a questão da sua vida é no que você se concentra quando a meia-noite se instala. No que você pensa, no que você se concentra na meia-noite da sua vida. Essa é a chave. Quando estamos na meia-noite, nós temos que confiar em Deus, porque somente Ele vai nos dar a perspectiva correta. À meia-noite, você tem que entender que à meia-noite você precisa aprender a lutar como alguém que já venceu. Você precisa aprender a lutar e usar todas as armas do Senhor poderosas em Cristo, mas como alguém que já venceu. O resultado está nas mãos de Deus. Mas em nome de Jesus, você já venceu. Porque se Ele for o Deus da sua meia-noite, você já venceu. Tome essa palavra para a sua vida. Entenda que Deus sempre vai te conduzir em triunfo e em vitória. Qual é a tua mentalidade na meia-noite, irmão? Você precisa confiar em Deus, não importa o que aconteça, ainda que seja meia-noite. Nessa igreja, nesses anos de existência dessa igreja, essa igreja, o meu ministério, nós já passamos por muitas meias-noites, mas muitas, não foram poucas não, irmão. Quem manteve essas portas abertas foi Deus. Quem manteve as pessoas nessa igreja foi Deus. O tempo todo. Na sua vida também vai ser assim. Deus, o tempo todo. Venham quantas meias-noites vierem, Ele é o teu Deus ao meio-dia. E é o Deus da tua vida à meia-noite. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.